Olá a todos que acompanham o nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um tema bem espinhoso que vem causando bastante celeuma no Poder Judiciário. O caso da Boate Kiss. Esse caso envolve diversas nuances que nós vamos tentar tratar aqui de uma maneira bem sintética para que vocês venham a entender o assunto. Em primeiro lugar, nós vamos entender um pouco do caso, né? Houve o julgamento pelo Tribunal do Júri do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, cujo presidente foi o Dr. Orlando Fatini Neto, que condenou 4 réus: Elisandro, a 22 anos e 6 meses, Mauro, a 19 anos e 6 meses, Marcelo de Jesus, 18 anos, e Luciano Leão, a 18 anos. Como se tratava de um crime hediondo, homicídio qualificado, o regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. Muito bem. O grande problema desse processo, aconteceram vários fatos interessantes. O primeiro foi a discussão, o Ministério Público sustentando que houve o dolo eventual, ou seja, que os agentes assumiram o risco de produzir o resultado. Por outro lado, a defesa sustentando que houve culpa consciente, ou seja, havia uma previsibilidade dos agentes, porém, sinceramente, os agentes não queriam esse resultado. O dolo eventual ele vem formulado na teoria de Frank. Haja o que houver, ocorra o que ocorrer, eu vou praticar o ato. Essa é a teoria de Frank, na qual se baseia o Ministério Público. Já a defesa baseia-se na culpa consciente. O agente age por imprudência, negligência e imperícia, porém, espera que o resultado não ocorra. É o célebre exemplo dos livros de direito penal, onde o agente, o atirador de facas, ele atira as facas e na cabeça dele não deseja a morte da partner dele, da assistente dele. Muito bem. A segunda discussão é que o nosso Código Penal adotou a teoria finalista da ação. Eu tenho que ir, eu preciso ir no ânimo do agente, na vontade do agente, no querer do agente, para perquirir, para buscar, para pesquisar qual era a sua intenção ao praticar o ato, e daí definir se o crime é doloso ou se o crime é culposo. Para vocês terem uma ideia, houve uma situação de que esse julgamento foi o julgamento mais longo da história do Brasil. Terminou, depois de 10 dias de trabalho, e tudo aconteceu quando uma banda se apresentava no palco, um dos integrantes jogou um artefato pirotécnico, o teto, que era revestido de espuma, acabou pegando fogo, causou a morte de 242 pessoas e 636 feridos. Agora, o Elisandro, o Mauro eram sócios da Casa Noturna, o Marcelo era o vocalista da banda e o Luciano, o auxiliar do grupo musical. Muito bem. Será que alguém, em sã consciência, vai querer a morte de 242 pessoas
e ferir 636 pessoas? Essa fica aqui como a minha primeira pergunta. Em segundo lugar, uma outra coisa interessante é que durante o julgamento, foi um tema que eu já adotei em palestras, já falei em palestras, sobre o uso da carta psicografada como prova em julgamentos. E defendia que carta ou documento, segundo o artigo 232 do Código de Processo Penal, é qualquer documento. Então, nada, ao meu ver, impede o uso da carta, mesmo porque o juiz da causa são jurados, segundo o preceito constitucional. Mas o que mais me preocupa é a celeuma jurídica em torno da prisão cautelar dos acusados. Eles ficaram o processo inteirinho, de 2013 até hoje, em liberdade. Não deram causa à decretação da sua prisão preventiva. Porém, o juiz ou a lei determina que quando o réu for condenado a mais de 15 anos de reclusão, determinar-se-á a expedição imediata do mandado de prisão. O que fez a defesa? E aqui cumprimento os ilustres advogados dos réus. Ingressaram com um habeas corpus preventivo para evitar a prisão dos réus no final do julgamento. Como nós sabemos, o habeas corpus nasceu na Carta Magna de João Sem Terra, de 1215, é um preceito constitucional, uma garantia individual, uma cláusula pétrea, que ninguém poderá ser preso, a não ser que haja uma situação de flagrância ou mandado de prisão devidamente fundamentado. E qualquer pessoa que tenha receio de que a sua liberdade possa estar sendo colocada em risco, pode ingressar com pedido de habeas corpus. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu o habeas corpus chamado de habeas corpus preventivo e com isso impediu a prisão dos réus. Mas para surpresa geral, o ministro Luiz Fux, ele vem no dia 16 e revoga a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja, ele revoga a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e determina a prisão imediata do Elisandro, do Mauro, do Marcelo e do Luciano. O Ministério Público fez esse pedido, foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal e determinou-se a prisão dos acusados. Só que em abril de 2018, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou declaratória de constitucionalidade, melhor dizendo, as ADCs 43, 44 e 54, o Tribunal, o Supremo, contrariando a tendência da prisão em segunda instância, decidiu que a pena só pode ser executada após esgotados todos os recursos, marco do trânsito em julgado. O relator dessa ação foi o ministro Marco Aurélio e declarou a inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Vejam que interessante. Agora, o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o mesmo Supremo Tribunal Federal que em abril de 2018, numa ação declaratória de constitucionalidade,
afirma que o réu só pode ser preso após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, determina em sede de liminar que os réus sejam imediatamente recolhidos à prisão. Isso é preocupante, porque nós temos uma lei, que é o Código de Processo Penal, em seu artigo 492, inciso 1º, a linha A, que deve ser questionada por vício aparente de inconstitucionalidade, porque já existe decisão do Supremo Tribunal Federal proferido em outras ações declaratórias no sentido de que os réus somente podem ser presos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Estamos ainda diante de um recurso de apelação onde todas as provas podem ser reavaliadas pelo Tribunal de Justiça, onde o Tribunal de Justiça pode anular o julgamento, onde o Tribunal de Justiça pode reduzir a pena. Não estamos diante de um recurso especial, não estamos diante de um recurso extraordinário, que discute-se apenas e tão somente a violação do dispositivo legal. Algum dos órgãos competentes, como a Ordem dos Advogados do Brasil, ou outros órgãos ou partidos políticos, deveriam ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ação declaratória de inconstitucionalidade do artigo 492, primeira figura, linha A, baseando-se na situação já decidida pelo Supremo em ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54. Ora, ou o réu aguarda em liberdade o julgamento até o trânsito em julgado, atendendo a essa decisão do Supremo de 2018, ou ele é imediatamente colocado ou expedido o mandado de prisão. Mas isso não vale só para o Elisandro, para o Mauro, para o Marcelo. Isso tem que valer também para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão, político, empresário, que for condenado em primeira instância, a pena superior a 15 anos, e que se encontram aí em liberdade. Ora, não somos todos iguais perante a lei? Será que a justiça se faz cega a Elisandro, Mauro, Marcelo e Luciano? A justiça tem que ser aplicada para todos, do mais pobre ao mais rico. E todos esses que se encontram na situação de aguardar o julgamento pelos tribunais superiores, se adotarem a postura que adotaram em relação a esses 4 réus da Boate Kiss, devem então ter o seu mandado de prisão expedido e devem então aguardar o seu julgamento preso. Então, é hora de se firmar uma situação. Ou se prestigia as decisões de 2018, ou se esquece essa decisão de 2018 e se fala a partir de agora que, uma vez condenado a pena superior a 15 anos, deverá aguardar o seu julgamento preso. Eu faço essas considerações dizendo aos meus alunos o seguinte: nós somos eternos estudiosos do direito. Não devemos ter medo de colocar as nossas convicções. E quando pediram para mim comentar o caso, eu fui ler e estudar o caso. E passar essas considerações para que vocês reflitam e para que vocês tomem as suas posições, quaisquer que sejam, mas desde que justificadas. Então, nesse vídeo nós vimos um pouquinho do que é o dolo eventual, do que é a culpa consciente, do que é o habeas corpus preventivo, do que é o recurso de apelação, o réu aguardar o julgamento preso ou não, as decisões do Supremo, as suas implicações. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês
no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, Deus os abençoe.